do ano passado, um negócio que junta a minha área com a aviação. O ano passado teve a Azul, ela tem aquele avião ATR, né? Isso. O ATR deles. E eu não sei se vocês ficaram sabendo que teve um problema que alguns ATRs não decolaram e tudo mais. Por causa do Não fiquei GPS, sabendo, não. né? Por causa do GPS. E aí o pessoal da Azul entrou em contato comigo, entendeu? E foi por causa de uma tempestade solar. É mesmo? Sabe por quê? O que acontece? A tempestade solar, ela, quando chega uma grande quantidade de partículas carregadas, ela pode afetar alguns satélites, sim. O satélite GPS, ele pode ser afetado um pouco. E ele dá um glitchzinho nele, entendeu? E o ATR, ele tem uma característica especial, né? Porque se você desliga o GPS dele, ele não tem aquele sistema... Inercial. O inercial. Então, teve alguns aviões da Azul que não puderam decolar. E só acho que de Viracopos, só ATR. Só ATR. E um deles, que aí o cara me ligou até por conta desse que o cara tava taxiando para decolar e teve que voltar. E aí a galera ficou maluca, porque falou, o que tá acontecendo? E como que você vai explicar pro pessoal, para todo mundo que começou a ficar... Ele falou que foi no total ali, acho que deu umas 300 pessoas foram afetadas, sabe? E aí falou, e quanto tempo dura isso aí? Não, cara, isso aí dura pouco tempo, porque é igual uma onda, entendeu? Ele passa, mas o satélite dá esse problema. E se o seu avião, no caso do avião, ele não tem esse sistema inercial, aí o Lito explica o que é esse sistema inercial, ou seja, você depende do GPS, e eu acho que o ATR, o sistema redundante dele, depende do GPS também. Eu não tenho certeza disso, que eu não tenho contra o GPS, mas dessa. ele tem a compensação dele é feita por uma flux gauge, que é um negócio que fica na ponta da asa para fazer a correção da bússola. A triangulação que eles chamam, né? Não, a triangulação vem do GPS, né? Mas como o GPS foi afetado, aí caiu o sinal do GPS. Entendi. Então, determinadas navegações que o avião precisava fazer, precisava do GPS. E como ele não tinha aquilo, o cara falou, então a gente não pode ele fazer. Falou que não tem o sistema inercial. Inercial. A inercial tem nos aviões maiores, tem um sistema inercial que a aviação, ela pensa assim, a gente está fazendo um avião que ele usa o GPS para se localizar precisamente no espaço. Perfeito. Mas se os Estados Unidos decidem desligar esse GPS, o que vai acontecer? Essa é a pergunta. É tudo do nome, né? Ou hoje os aviões que voam na Rússia, porque na Rússia você não usa o GPS. Na Rússia é GLONASS, porque é o sistema de GPS russo. Isso é até legal. Americano. Então, isso é até legal de a gente falar, Como é que é o nome? GLONASS. O GPS, tá, galera? GPS é um nome de uma empresa. Global Position System. Na Rússia é o GLONASS, na Europa é o Galileu, na China é o Beidou, no Japão tem o dele, na Índia tem o dele. E o Brasil? Não tem. Brasil tem. Então hoje, por conta da guerra, a aviação está sofrendo para voar ali por conta do GLONASS, entendeu? Eles embaralham o sinal do GLONASS, porque, o cara não quer ser atingido por um míssil, né? Óbvio, que está sendo guiado pelo sistema, GPS, pelo GLONASS. Então, e aí, no caso, o sistema inercial do avião foi justamente pensando nisso. Se os governos desligarem a rede de satélite, os aviões vão tudo cair do céu? Não pode. Então, os aviões, esses que fazem voos muito longos, ele tem um sistema inercial, que é uma plataforma que, quando o avião está no chão, ela se estabiliza e ela sabe a latitude em que ela está. Ou seja, esse sistema é tão preciso que ele sente a velocidade de rotação da Terra. Caramba! Aí ele sabe, eu estou nessa latitude aqui. E aí, o piloto coloca qual a longitude. Ou seja, cruzou o xizinho, estou aqui. Já sabe certinho. A partir dali, qualquer movimento que o avião faz, essa plataforma mexe. Se ela mexer para trás, aí o computador começa a calcular. Mexi para trás com X força. Então agora eu não estou mais onde eu estava. Eu estou em outro lugar. Entendi. E aí continua medindo esse movimento a cada segundo. Então ele é meio autônomo, né? É autônomo. Não depende de sinal de rádio, não depende de nada. Só depende do avião. Calibrou, já foi. Calibrado. Ele acumula erro com o tempo, porque a matemática, ele pensa assim, eu estava aqui, com essa força eu cheguei aqui. E aí aqui ele já calculou onde ele está. Aí a partir daqui, em cada ponto que não tem movimento, ele vai calculando. Isso num voo de 12 horas pode dar até umas 3 milhas de erro. Dá 6 quilômetros. Mas o pessoal fala que isso aí é usado para... Quando dá isso, para você pousar logo em seguida, né? Para você não ir tão longe, né? Se falhar o GPS, na verdade depende de qual avião que a gente está falando. Porque nesse dia aí, o cara da Azul que estava falando comigo, ele falou, olha só... No caso da TR, sim. Então, não do ATR sim, mas aí quando o cara falou comigo, ele falou assim, olha só,
e deu um problema no um Emirates estava voando na hora. Aham. E deu problema. Aí eu falei, e aí? Não, mas aí ele tem um sistema inercial. Aí eles conseguiram chegar no destino sem problema, porque eles estavam a tantas horas. Aí o cara me explicou lá. E aí, o que é interessante é, já que acumula erro, aí o que a aviação fez? Porque o sistema inercial é um negócio antigo. E se usa ainda muito sinal de rádio na aviação. Tem umas NDB. estações de rádio. Sim. No caso não é o NDB, é o VOR. Pro tá. sistema inercial é o VOR. Tá. Então, o avião vem voando. Na hora que ele entra no alcance No de uma campo. estação de VOR, como se fosse uma estação de rádio, Sim. pô, entrei no alcance desse negócio aqui. Esse negócio sabe onde ele tá. Sim. Aí ele manda as informações de posição pro inercial, ele corrige. Calibra. Que legal, tudo sozinho. Tudo sozinho. Pô, fudido. É. Que Mas legal, velho. quando eu A aprendi... aviação não é apaixonante? É maravilhoso. apaixonante pra Eu caralho. adorava, É louco. eu adorava, Lito, quando você botava... Mas foguete é mais ainda. Nossa senhora, é muito Porra, complexo. foguete é um negócio muito absurdo. Botava os 3 cara. numerozinhos pra localizar o NDB. Aquilo é um barato. Que aí você passa em cima, ele vira o ponteiro, aí você tem que seguir toda aquela carta dos minutos, a quantos graus. Isso era muito Isso legal. é legal também. Às vezes eu costumo deixar as coisas interessantes para as pessoas também, né? Tipo, essa navegação por ADF e NDB. Uhum. O cara sintoniza no rádio do avião a frequência daquela estação e o ponteirinho vai... A Jovem Pan tá pra lá. Tá. Aí o já ponteirinho sabe. E aí, você lembra que nas rádios antigamente o cara falava... ZYD. ZYD 458. Sim. Então esse 458 é o número que o cara vai ver numa carta de navegação. Entendi. 458 é essa frequência. Eu sei que E tem um código Morse também, até que ele pode... Quando não é estação de rádio, para ele identificar, porque isso aconteceu inclusive quando o voo da Varig se perdeu lá, aquele 254, Lá na floresta. que os caras sintonizaram Marabá, É. a frequência de Marabá, mas pegou um resíduo de De outro ionosfera lá de Goiás. Putz. E a antena apontou para outro lugar. Os caras, poxa, achamos Aí Marabá. acabou de perder mais ainda. É. Caramba. Nossa senhora.